A paz do Senhor, meus irmãos, um bom dia. É com alegria que venho aqui mais uma vez para trazer uma palavra para o seu coração. A palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu João, o Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 8, versículo 32 a 36, diz o seguinte: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós vivemos agora, passamos mais um dia, agora dia 13 de maio, onde se comemora a libertação dos escravos, onde a princesa Isabel ela assina uma lei, a Lei Áurea, para que todos os escravos fossem libertos. Era um problema social, né, um grande problema social que da época, onde os negros, né, por ter uma distinção, ter uma diferença de cor, eram escravizados, torturados e até mortos, levados a troncos, levados até à morte, por causa da sua cor, simplesmente porque eram de cores diferentes daqueles da nobreza, né? Da nobreza da época, que eram tudo da cor clara, olhos azuis, e isso para eles importava muito. Então vinha a escravidão e eles traziam aquele povo negro para ser escravos. Um grande problema social, Então a princesa Isabel ela resolve assinar essa lei onde libertava os escravos dos seus senhores. E nós sabemos que a história vai dizendo que muitos continuaram ali, outros saíram. Em suma, em parte a escravidão ainda continuou em alguns lugares. E então a gente vê até nos dias de hoje, de quando em vez aparece aí na reportagem pessoas sendo descobertas já há muito tempo sem sair de casa, escravizadas, sem receber salário digno ou salário algum, somente alimentação ali muito mal, uma dormida ali, um lugar para dormir muito mal. Então, pessoas que vivem em situação de escravidão. E isso vem acontecendo há muito tempo, e isso ainda acontece nos dias de hoje, mesmo depois de uma lei assinada por uma mulher de uma grande importância da corte da época, que em parte obedeceram, mas em parte ainda continuou essa escravidão. E o texto que nós lemos, Jesus ele está falando, embora aquelas pessoas elas não estavam entendendo que Jesus estava falando espiritualmente, e não uma coisa material, uma coisa de convivência, mas uma coisa espiritual, ele vai falar no primeiro versículo que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade da época da princesa Isabel foi uma lei que foi assinada. Muitos tiveram conhecimentos, muitos foram libertos, mas alguns ainda ficaram. E esta palavra aqui, este versículo, vai falar de uma verdade que é o próprio Senhor Jesus. Aquele que a Bíblia fala que não fez caso da sua glória, nem em Filipenses capítulo 2, mas ele se despiu da sua glória, habitou entre nós, se humilhou até a morte de cruz, para que eu e você fôssemos livres, para nós estarmos livres, mas não uma liberdade como se nós vemos na Lei Áurea, onde um ou outro, não, uma liberdade que quando no versículo 36 fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se a palavra te libertar, se Jesus te libertar, você é livre. Então, nós podemos ver alguns aspectos aqui no texto e na consequência da Lei Áurea também. Em primeiro lugar, a lei foi assinada e alguns foram libertos e outros não. E se nós voltarmos a mais de 2000 anos atrás, quando Cristo ele morre na cruz do Calvário, assinando esta lei, assinando essa petição, né? Que nós seríamos livres, e agora não assinado por uma caneta qualquer, uma pena, uma caneta de ouro, mas foi assinado e carimbado ali pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário, o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele derramando este sangue, o sangue foi derramado, ele carimbou a nossa libertação, a nossa liberdade. Hoje nós somos livres para adorar ao Senhor, porque o Senhor, ele nos libertou.
Então, a primeira característica foi esta: a lei foi assinada e Jesus também carimbou esta lei quando o seu sangue foi derramado ali na cruz do Calvário. A segunda característica entre as duas, ou algo paralelo que corre entre as duas situações, esse texto que nós lemos e a lei que foi assinada, é que na lei, alguns escravos ainda preferiram continuar servos, preferiram continuar ali na escravidão, ali. Eles tinham o direito da liberdade, mas preferiram, porque eles não sabiam fazer outra coisa a não ser escravos. E muitas das vezes acontece com o ser humano, conhece a palavra, conhece a palavra que traz liberdade, o filho que carimbou com o seu sangue esta liberdade, mas ainda prefere continuar sendo escravo do pecado. Jesus ele veio para nos dar liberdade, libertação deste pecado que tanto nos assola. Embora continuamos com a natureza do pecado e temos a condição ou temos oportunidades de pecar e muitas das vezes erramos, mas Deus ele nos garantiu. O que não podemos fazer é entrar com a conformidade e acostumar sendo escravos deste mundo vil, deste mundo pecaminoso. Porque os escravos eles se acostumaram, não tinha outra coisa a fazer a não ser escravo, e eles continuaram mesmo com a lei dando libertação para eles, dando liberdade para eles. E assim acontece conosco, acontece com o ser humano. Jesus já derramou o seu sangue, carimbou a nossa carta de alforria, a nossa libertação, a nossa liberdade, e muitas das vezes nós queremos ficar presos à escravidão do pecado. Queremos ficar presos a esta situação. Então, o primeiro ponto, que nós já fomos libertos pelo sangue do Cordeiro. Os escravos foram libertos lá com a lei áurea. O segundo ponto desta palavra de meditação, rápida palavra de meditação para as nossas vidas, é que, como eu acabei de falar, muitos acostumaram em ser escravos e quiseram continuar sendo escravos. E aqui nos dias de hoje, espiritualmente falando, muitos já receberam esta palavra de libertação, mas preferem ser escravos ainda. Outro ponto vai falar no versículo 35. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Jesus ele nos libertou agora não para sermos simplesmente um servo, mas para sermos filhos. João, no mesmo livro de João, ele vai falar ali no capítulo 1, versículo 12, que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, ou seja, todos aqueles que aceitaram o carimbo da libertação em seu coração, deu-lhes o poder, o privilégio de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você é filho de Deus. Embora nós servimos a esse Deus que é todo poderoso, somos servos sim do Senhor, mas somos filhos. E tem coisas que o Senhor ele só confidencia a filho e não a servos. E o Senhor, ele confidenciou, tem te privilegiado em ser filho dele e não apenas servos. Servimos a um Deus todo-poderoso, como nós falamos. Somos servos desse Deus, mas nos alegramos porque ele nos escolheu para ser filhos por adoção. Por Jesus Cristo nós somos filhos de Deus por adoção. Co-herdeiro da glória que está preparada para cada um de nós. E como diz a palavra, que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não viram, não desceram ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o servem, para aqueles que não querem, não acostumaram, não se acostumam mais em ser escravos do pecado. Deus nos libertou para sermos filhos. Filhos por adoção, sim, mas carimbado com o sangue do Cordeiro. É para isso que Deus nos chamou. E o versículo 36 ele encerra: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh, glória! Aleluia! Você sabe o que é isso? Se realmente Jesus ele entrar na tua vida, há essa condição. Ele tem que entrar na tua vida. Ele tem que fazer parte da sua vida.
Ele tem que fazer com que você tem que deixar com que o seu pensamento pense só em Jesus. Pense nas coisas do alto. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas busquemos a presença do Senhor. A ansiedade, a preocupação tem tirado muitas pessoas da presença de Deus. Mas nós fomos chamados para ser livres. Em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, estamos passando, mas nós somos livres. E quantas pessoas, mesmo sendo livres, têm sido perseguidas por amor ao nome do Senhor, mas se consideram livre. Uma coisa eles pedem, não tira a perseguição deles, porque o dia que tirar a perseguição, eles vão ficar relaxados. E é isso que nós temos que ter convicção, que o inimigo pode se levantar contra nós, mas nós somos livres para escolher continuar sendo servos do Senhor, daquele que nos chamou, daquele que nos libertou e enviou seu Filho para remir os nossos pecados, para tirar os nossos pecados e para garantir o nosso caminho para o céu. O véu se rasgou. O véu se rasgou e hoje nós temos acesso livre, aí de novo, ao Santo dos Santos. Nós somos livres para adorar a esse Deus que é todo-poderoso. E você já aceitou a Jesus Cristo no seu coração? Você já tem essa liberdade em tua vida? Você já deixou o Filho te libertar para que verdadeiramente você possa ser livre? É isso que Deus ele quer na sua vida, porque em João 3,16 ele disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira que ninguém pode explicar, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Quer te dar a vida eterna. E você só vai poder entrar nos céus se você tiver a liberdade em Cristo Jesus. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Eu quero orar por você, se você deseja aceitar o Senhor Jesus como teu Salvador. Ore comigo para que você possa ser livre também. E se você quer também ratificar o teu compromisso com Deus, ore comigo neste dia. Senhor, nós louvamos o teu nome por essa palavra e te pedimos que todos quantos forem ouvir a tua palavra possam, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, escolher ser livre, Senhor Deus, para te adorar. Receba, Pai, cada vida que estará se entregando a Ti. Receba, Pai, cada vida que estará tendo um compromisso, renovando o compromisso e aliança contigo, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.